Olá, eu sou o Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Descomplica SAP. Hoje vamos continuar falando do processo de venda normal, mais especificamente da parte de pedido de venda, né? Vamos continuar falando do pedido de venda. Então, no nosso último vídeo, né, nós finalizamos a criação do tipo de documento de vendas, né, como que funciona, né, as características. E hoje a gente vai abordar o tema de criação, né, da categoria de item, que é outro dado que é relevante para que o usuário do SAP possa criar um pedido de venda dentro do SAP. Então, dentro do SAP, lá no menu de navegação, a gente vai inserir a transação VOV7 e vai clicar no botão Continuar processamento. Ou você pode apertar a tecla Enter, né, do seu teclado, que também vai funcionar. Ele vai abrir esse menu aqui de navegação, né? E aí nesse menu a gente vai poder visualizar várias categorias de item que já vêm pré-configuradas dentro do teu SAP, né? Então você vai clicar no botão posicionar. Então quando você clicar nesse botão posicionar, o sistema vai abrir esse pop-up aqui para você informar uma categoria de item, para ele tentar buscar e colocar ali na tela para você visualizar. Então, a gente vai preencher a categoria, né, de item TBN e vai clicar no botão verdinho aqui, continuar. A categoria TBN, ela é uma categoria standard para venda normal. Então, a gente vai fazer uma cópia da categoria standard que já vem configurada. Então, lembrando, né, que recapitulando o que eu falei nos nossos últimos encontros, no SAP uma das boas práticas é você não criar nada do zero, mas também não alterar um código que já exista, né? Então, você vai lá e copia e adiciona as configurações adicionais que você precisa, tá? Então, vou clicar aqui, até para não impactar, né, outros processos, né, ou os processos standard que já estão configurados. Então, você pode usar isso aqui como modelo, né, se der qualquer problema no teu documento, você consegue fazer uma comparação, né, do standard para o que você desenvolveu, para ver o que está diferente. Então, clicando aqui no botãozinho verde, ele vai trazer, né, a categoria de item TBN para o topo da tua lista. Ah, Vinícius, mas aqui no meu SAP não trouxe. Então, aí a minha sugestão, minha indicação para vocês é procurar a empresa prestadora de serviço, né, que atende o suporte ao SAP da tua empresa. Então, lá vai ter uma pessoa especialista, né, como eu, que vai conseguir localizar qual é a categoria de item standard, se foi deletado, por que que foi deletado, se existia TBN, se não existia TBN, qual é a categoria de item então standard que está no teu SAP, para que você possa fazer como cópia, né? Então, aqui no nosso caso, como ela existe, eu vou selecionar ela, lembrando que nesse layout do SAP, né, para selecionar a linha, eu clico aqui nesse quadradinho cinza, ele vai selecionar a linha inteira. Aí eu tenho a opção aqui, essa lupinha, que eu posso exibir, né, os dados que eu selecionei. E aí eu tenho esse outro botãozinho aqui, que são essas duas folhinhas brancas aqui, né, que é copiar como. Então, se eu clicar nela, o sistema vai trazer todos os dados da categoria de item TBN, né, dessa forma aqui, para que eu possa fazer os ajustes necessários e clicar no botão salvar, tá bom? Então, primeira coisa, né, é o código. Eu preciso colocar ou um Z aqui na frente ou um Y, né, ZTBN ou YTBN, ou eu posso criar um código totalmente diferente, por exemplo, ZBR, de Z Brasil, né, ZBRN, Z Brasil normal, né, que é venda normal. E aqui no campinho ao lado eu vou colocar a descrição, né? A descrição dessa categoria de item que eu estou criando. Então, por exemplo, item Brasil venda normal, por exemplo, né? Então, vou mudar esses dois campinhos aqui e aqui embaixo eu vou começar a fazer as configurações e chaveamentos necessários. Então, a gente pode ver aqui que existe alguns campos que já vêm né, pré-preenchidos lá da categoria TBN. Por exemplo, relevância para o documento de faturamento, que ele está A. O que que esse A significa? Esse A significa que a fatura ela é criada a partir de um documento de remessa. Como assim? Então, eu tenho no fluxo de vendas normal, eu vou ter uma ordem de venda, uma remessa e uma fatura. E a minha fatura vai ser criada com cópia dos dados que estão na remessa e não a ordem de venda. Então, na hora que eu tiver lá na transação, que é a VF01, eu vou preencher lá
no documento o número da ordem de venda. Quando não for A aqui, como é A, eu preencho o número da remessa, tá? Aí outro campo que já vem preenchido é a determinação de preço. Determinação de preço vem com X. O que que esse X significa? Que a determinação acontece de forma standard, da forma standard do SAP. Ah, Vinícius, mas eu quero outra opção. Você tem duas formas de consultar outras opções. Você pode clicar aqui em cima e apertar o F4, que ele vai abrir lá um pop-up para você com todas as opções disponíveis para esse campo. Ou você pode clicar no Match Code aqui do lado, vai abrir o mesmo pop-up. A mesma coisa aqui no campo relevância, documento de faturamento e todos os demais campos. Por exemplo, o bloqueio no documento de faturamento ele não veio preenchido aqui, mas eu preciso que ele seja preenchido no meu item. Então, eu clico aqui no Match Code para ver as opções, ou eu posso pressionar a tecla F4, tá? Aqui, a mesma coisa, né? Eu tenho alguns campos que já vêm flegados. Item comercial, o que que significa isso? Quando está flegado, significa que os dados comerciais de cabeçalho podem ser compartilhados com os dados comerciais de item. Então, um dado do meu cabeçalho, ele é levado para o meu item, a menos que eu vá lá e altere manualmente no item. Divisão de remessa permitida. Então, se por um acaso meu item vai ter um documento de remessa e eu preciso levar esse item para a minha remessa, eu flego lá a divisão de remessa permitida, então automaticamente ele vai fazer lá, permitir fazer a divisão de remessa e eu vou poder levar esse item aí para minha remessa. Peso e volume relevantes, o que que significa? Então ele vai lá, vai pegar os dados lá dos dados mestres do material, né? Nesse caso, peso e volume, e ele vai trazer para dentro da ordem de venda. Ele vai fazer o cálculo com a quantidade, qual que é o peso unitário, volume, e vai trazer para a tua ordem de venda. E vai levar da tua ordem de venda se você configurar no controle de cópia até o fim dos seus documentos, até a tua nota fiscal. Determinação de valor interno, o que que é isso? Então, se tiver flegado, existe uma condição estándar lá que leva o custo da tua ordem de venda. Se esse campinho tiver flegado, esse campo lá na tua pricing a nível de item vai ser preenchido. Então, eu tenho outros campos aqui, por exemplo, devolução, item relevante para remessa, ou crédito ativo. O que que é? Né, eu tenho duas opções, né? Devolução, por exemplo, indica que é um item de devolução. Como que eu sei disso? Né? Apertando em cima do Match Code, pressiono F1, o sistema vai exibir uma tela de ajuda do SAP, vai abrir um pop-up com o texto descritivo do que esse campo, o que que ele é, para que que ele serve, o que que ele faz, se ele está ativo ou não. A mesma coisa aqui nos outros campos, né, que eu tenho a opção de selecionar no Match Code ou preencher um código. Se eu selecionar, clicar em cima do campo e apertar a tecla F1, né, ela é uma tela de ajuda, ele vai explicar para que que serve esse campo, para que que eu posso usar ele. Então, é uma dica super útil para vocês aí, né. Então, estou configurando o documento, seleciona aqui e automaticamente pressionou F1, ele vai te dar um texto descritivo do para que aquele campo está ali, para que ele serve. Aí a gente tem aqui o controle gerais, né? Ele não tá nenhum vem preenchido de forma automática aqui no, na categoria de item standard, mas por exemplo, a determinação de lote automático. Então, se eu flegar aqui, automaticamente o sistema, eu ligo a chavinha para que a determinação de lote para essa categoria de item aconteça de forma automática. Arredondamento permitido, né? Então vai dizer se eu posso ou não fazer arredondamentos na minha ordem de venda a nível de item. E aqui embaixo a gente tem processos de transação. Lembram lá do nosso encontro que a gente falou de log de dados incompletos? Eu também tenho a configuração a nível de item. Lembra que eu mostrei para vocês lá? Então aqui eu vou colocar um código, né? Para o esquema de dados incompletos, nesse caso aqui é o B1, e lá naquela transação onde eu configuro os dados de login completo, eu vou dizer para o B1 quais são os campos que são relevantes para preenchimento. Por exemplo, acabei de falar aqui do campo determinação de lote automática. Digamos que é obrigatório minha operação, 100% da minha operação, eu preciso informar o lote no momento do meu pedido de venda. Eu não quero que o usuário consiga salvar essa ordem de venda sem preencher o lote. Eu quero que ele seja lembrado que ele precisa preencher o lote. Eu vou lá e coloco o lote como um campo relevante para dados incompletos. Então, se o usuário não preencher,
automaticamente, ou marquei aqui para determinar automático, ele não determinou automático, o sistema vai avisar, ó, ou até mesmo vai travar, dependendo de como que eu configurei os dados incompletos, se é para ele travar a ordem, não permite salvar, ou se ele vai permitir memorizar essa ordem de venda, salvar os dados e depois finalizar ela. Lembrando que, de qualquer forma, quando eu coloco um campo de dados incompleto, como relevante para dados incompletos, eu não consigo seguir com esse documento para o próximo documento do fluxo. Por exemplo, aqui a gente vai ter uma ordem de venda e uma remessa. Se tiver um dado faltando, mesmo que eu consiga gravar, né, memorizar a ordem, eu não consigo criar remessa porque eu tenho dados incompletos na ordem. O sistema não vai permitir. Essa é uma trava de segurança do SAP. Esquema de parceiro, né, aqui está N, né, o esquema padrão, né, standard. A gente tem esquema de textos também, né, que são os esquemas de textos que são determinados lá a nível de item, também está o standard, né, a gente criei um esquema Z lá, né, vou colocar aqui, atribuir aqui na categoria de item também, mas a gente vai ver isso mais para frente. Grupo estatístico também, grupo de sequências de telas aqui é standard, é muito similar ao que a gente tem lá no tipo de documento de vendas, então são as telas que serão exibidas, né, a sequência de telas que será exibido lá na ordem de venda, né, entre outros. Lembrando que, aqui vem uma super dica para vocês, que é, estou em dúvida para que serve um campo, por exemplo, esquema de status, por exemplo, clico em cima do campo, pressiono a tecla F1, ele vai exibir para mim os dados, né, do que é esse campo, para que ele serve, onde que ele é usado e qual que é o impacto dele se ele tiver selecionado. Ah, é um dado que tem match code, né, ou seja, que já vem com dados pré-setados para eu escolher. Por exemplo, aqui relevância para o documento de faturamento. Cliquei em cima do campo, apertei a tecla F4, ele vai abrir uma janela com todos os dados disponíveis para você selecionar, tá? Então, basicamente, para a categoria de item, são essas as configurações que a gente faz, tá? E agora eu vou finalizar com vocês. Queria agradecer a todos que ficaram até aqui comigo, né? E aqui a gente tem o meu e-mail. Qualquer dúvida, podem me contatar direto pelo e-mail. Obrigado a todos e até breve.